E hoje o tempo ruge contra nós, mas eu quero que você abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, o verso 19, mesmo assentados, Mateus capítulo 4, verso 19, ele disse, Mateus 4, 19, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vamos orar. Deus, obrigado por esse dia e pelas mensagens tão poderosas, tão profundas que têm falado ao nosso coração. Pedimos que o Senhor, nesses 5 minutos que temos aqui, possa falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante quando olhamos para esse texto, ele fala da realidade que alguns dos discípulos que seguiram a Jesus tinham. Eles eram pescadores de peixe. Eles iam ao mar, lançavam suas redes, pescavam os peixes e eles viviam a partir desse ofício. Eu creio que todos nós, Deus tem nos dado o privilégio de ganharmos o nosso pão de cada dia através da profissão que Deus nos tem dado. Uns são contadores, outros são seguranças, outros são médicos. Deus nos tem dado múltiplos talentos. E através deles temos servido as pessoas. Temos sido uma bênção para este mundo. Mas Deus, quando olhou para essas pessoas e os fez pescadores de homens, é da mesma forma que Ele olha para nós. Temos o nosso trabalho, temos o nosso ofício e Ele produz os recursos que põem pão sobre a nossa mesa. Mas Deus diz que também existe um trabalho. E Ele chamou quem? Aqueles que o reconhecem, que têm o entendido como Senhor e Salvador das suas vidas, para se envolverem com um trabalho comum. E quando eu falo trabalho comum, agora pouco importa se você é médico, pouco importa se você é pescador, pouco importa se você é segurança, pouco importa se você é faxineiro, não importa. Existe um trabalho que Deus nos chama, todos nós, para nos envolvermos. É irmos atrás das almas perdidas. Nosso trabalho secular é consequência do nosso talento natural, daquele que nascemos com ele. E os desenvolvemos. E por isso, uns são médicos, outros são advogados, outros são contadores, porque isso é consequência dos seus talentos naturais. Uns têm facilidade com isso, outros têm facilidade com aquilo. E você fala assim, como então eu vou ser pescador de homem, porque eu não nasci com esse talento, e não nasceu mesmo. Nenhum de nós nascemos com esse dom, com esse talento de levarmos pessoas a Cristo. Não é um dom que foi transferido dos nossos pais para nós de uma forma genética, mas é um dom que foi transferido por nosso Pai Celestial. Quando naquele dia onde nós nascemos de novo, onde nós tivemos um novo nascimento espiritual. Assim como o nosso nascimento físico fez com que recebêssemos dos nossos pais características, o nosso nascimento espiritual também trouxe características do nosso Deus. E a Bíblia diz que através do nosso nascimento espiritual, Deus colocou em nós o seu Espírito. E é esse Espírito agora que põe as palavras certas na nossa boca. É esse Espírito agora que nos dá a capacidade e o poder para testemunharmos de Cristo. Então, não são nossos pais, não são nossos estudos, não é nossa capacidade intelectual que nos torna pescadores de homens, mas é o próprio Deus, agindo em nós e através de nós, que nos dá essa capacidade. Nós temos uma diversidade de profissões e talentos seculares, humanos, terrenos, mas nós temos uma capacidade única, compartilhada com todos, a capacidade de sermos testemunhas de Jesus Cristo diante daqueles que ainda não o conhecem. E é interessante quando nós ouvimos os relatos
e a realidade dos continentes e a situação que diz respeito à espiritualidade, nós temos percebido que a secularidade tem ocupado a primazia e isto tem feito com que essas nações se afastem de Deus. As pessoas têm entendido e reconhecido que elas tiveram dons e talentos, capacidade de servirem as pessoas através deles e usufruírem da remuneração desse ofício, trazendo então dessa forma comida sobre a mesa, vestimenta, moradia. Mas as pessoas têm desprezado essa realidade de que também receberam um dom espiritual. E, infelizmente, as pessoas têm gastado muito tempo para buscar um desenvolvimento na área intelectual e profissional, mas a custo, muitas vezes, de desprezarem o ministério espiritual que também Deus nos deu. Eu não estou falando aqui das pessoas sem Cristo, eu estou falando das pessoas com Cristo. Quando nós ouvimos desses relatos, principalmente lá da Europa, da Oceania, nós estamos falando de secularidade que ocupou o coração de cristãos, não de incrédulos. De pessoas que deixaram de ver e reconhecer o chamado de Deus para as suas vidas. Deixaram de ver que o Senhor também os fez pescadores de homens e não só pescadores de peixes. Que o Senhor os fez não só ganhadores de dinheiro, recursos humanos, terrenos, materiais, mas também os dotou com a capacidade de ganharem almas. As pessoas têm se esquecido que também têm esse dom. E muitas vezes nessa visão mercante, elas têm entendido que elas pagam missionários para fazer esse trabalho, que elas pagam pastores para fazerem esse trabalho, quando na realidade Marcos 16 nos diz que esse chamado de Deus é para todos, inclusive pastores, inclusive missionários. Nem todos vão ser líderes de igreja. Nem todos sairão da sua terra, da sua casa, para irem a outros lugares, mas todos são chamados para serem pescadores de homens. Vos farei. E esse vos farei não é privilégio de um em detrimento ao outro. Vos farei significa todos vocês que têm reconhecido e têm me reconhecido como Deus, como Senhor, como Salvador. Eu agora os capacito, vos capacito para serem ganhadores de alma. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus agora nos capacitou para sermos pescadores de homens, ganhadores de almas. Você tem sido um pescador de homens? Uma das minhas maiores frustrações, eu sempre quis ser pescador de peixe. Eu sempre gostei desse negócio, pegar uma vara, jogar a vara, pescar. Sou frustrado, nunca fui bom pescador. Já desisti da profissão. Isso me frustra, né? Mas deveria nos frustrar também quando nós pensamos que assim, como não somos péssimos em pescar peixes, não somos bons pescadores de homens. Eu creio que quando nós olhamos para a vida que temos vivido e fazemos uma estatística, quantas pessoas eu falei de Cristo durante esse ano? Quantas pessoas você falou de Cristo esse ano? Quantas pessoas você teve a alegria de ver essas pessoas entendendo sobre Cristo, entendendo de Cristo? Elas não decidiram, mas elas entenderam o que eu quis dizer a elas. Quantas vezes você celebrou, falando de Cristo, as pessoas entendendo Cristo e elas disseram, eu quero Cristo como Salvador. Eu creio, irmãos, que como cristãos deve ser uma grande frustração quando nós não levamos pessoas a Cristo. Deveria ser. Porque
É como, da mesma forma, quando Deus te chamou para ser, te deu o talento para ser contador e você não consegue ser contador. Se Deus te chamou para ser administrador e você é um incompetente administrador. Se Deus te chamou para ser médico e ao invés de você ajudar na cura das pessoas, elas morrem. Você deveria estar frustrado com isso ou não? Eu creio que como cristãos nós deveríamos entender que temos um ofício e deveríamos corresponder a esse ofício de que forma? Exercendo de uma forma que o nome de Deus esteja sendo glorificado e as pessoas estejam ouvindo. Eu sei que eu não converto ninguém, mas o Espírito Santo sim. Eu sei que eu não tenho poder para falar a verdade de uma forma convincente, mas o Senhor tem esse poder e Ele pode. E o que Deus quer que eu seja é simplesmente um instrumento nas suas mãos. Da mesma forma que um médico não nasceu com o conhecimento e adquire o conhecimento. Da mesma forma que ele não é um hábil médico, mas ele desenvolve a habilidade, nós deveríamos pensar, nós adquirimos o conhecimento e nós temos conhecido da palavra de Deus e reconhecido que Jesus Cristo é, e não só é o único Salvador para o homem, não há salvação fora dele. Nós devemos entender e reconhecer que quando as pessoas não têm Cristo, elas estão indo sim para o inferno e elas precisam de salvação. E quando nós entendemos que elas estão indo para o inferno precisando de salvação, nós devemos entender que nós somos os pescadores dessas pessoas para Cristo. Então, quando nós falamos em missões, nós estamos falando não da obra dos missionários, daqueles que estão indo para lugares longínquos para falar de Cristo na Europa, na Ásia, na Oceania, na África. Nós estamos falando do nosso trabalho, do meu trabalho, do seu trabalho. Nós temos o Senhor Jesus Cristo como Salvador e nós recebemos o poder do Espírito Santo. Agora a pergunta, quantas almas nós levamos a Cristo esse ano? Para quantas pessoas nós temos falado de Cristo esse ano? E quando nós olhamos, nós muitas vezes vamos perceber que nós estamos sendo muitas vezes pescadores fracassados. É lógico, se você não colocar a isca no anzol e não colocar o anzol na água, não vai vir peixe. Isso é normal. Ninguém vai ficar em casa, eu vou pescar peixe. Então vai para o lugar onde tem peixe. Irmãos, e nós temos que pensar que o mundo é um grande rio, um grande oceano de pessoas sem Cristo. São peixes que precisam ser pescados. Não para serem mortos e comidos, mas para serem preservados da grande destruição que está profetizada sobre o mundo e sobre aqueles que não têm Cristo. E é nosso dever, é nosso ministério. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. E é isso que Deus está fazendo de mim, e é isso que Deus está fazendo de você, pescador de homens. Não deixe que o secularismo, ou seja, que a sua vida gire em torno daquilo que é passageiro, daquilo que é terreno. Cuidado, porque nós podemos nos envolver tanto com esta vida presente que nos esquecemos de nos envolver com as coisas que diz respeito à vida futura. Estamos tão preocupados com doutorado, pós-doutorado, mestrado, que nos esquecemos que existe um ministério que precisamos executá-lo, que se chama pescadores de homens. Eu sei que nós também precisamos nos preparar para isso. Precisamos buscar a sabedoria de Deus para como falar com aqueles que precisam conhecer Deus. Quando você aprende, eu lembro, eu estava falando hoje, eu sempre quis pescar, né? E eu queria pescar aqueles peixes que dá trabalho. Então um dia eu fui com um amigo meu pescar dourado. Dourado é um dos peixes difíceis de se pescar e diz que gostoso de se pegar, né? Que é um peixe brigador, ele pula, ele luta. E é um peixe, você não pesca ele com minhoca. Eu lembro uma vez eu fui pescar aqui no Riacho Grande e a gente ia pescar tilápia, amarrava um capim no anzol e jogava lá e pegava. Peguei mais de 1 quilo de tilápia com capim. Mas dourado você não pega com capim. Dourado você pega umas tuviras, uns peixes vivos. Você só pega ele com peixe vivo, isca viva. Então você tem que pegar um peixe vivo e colocar o anzol no peixe e lançar na correnteza, porque ele não é de água parada,
e ficar sacudindo lá para que atraia ele, e ele é caçador, ele precisa encontrar, ver, sentir o cheiro do sangue do bicho, ele vai lá e morde, e você puxa e pega. O que eu quero dizer com isso? Existe a isca certa para todo tipo de peixe. Existe a palavra certa para cada pessoa. Existe a mensagem, por isso que Deus é essa forma tão grandiosa, né? Às vezes a gente fala de Cristo a uma pessoa e fala, e vem uma pessoa que simplesmente diz assim, olha, Jesus te ama, eu quero esse Jesus que me ama. Você não entende? Deus tem a palavra certa, no momento certo, para o coração certo, para abrir a porta da fechadura que precisa daquela chave. Eu creio que nós precisamos, sim, de aprender da palavra de Deus, de colocá-la no nosso coração. Deus vai saber usá-la no dia certo, na hora certa. Então, para ser pescador de homens, nós temos que buscar a isca, usar a isca certa. E a isca está aqui, a palavra de Deus, a verdade de Deus, que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quem vai saber a isca certa? Eu não sei. A palavra certa, eu não sei. Mas a Bíblia diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunho. O Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe sempre qual a palavra que a pessoa precisa ouvir. Então eu preciso agora me dedicar à oração para me encher do Espírito Santo. Não só encher do conhecimento, mas encher da comunhão com Deus. De deixar o Espírito Santo usar a minha vida, de permitir que Ele esteja me guiando as minhas palavras. Para ser um bom pescador, precisa saber usar as iscas, precisa saber o tempo adequado, o tempo de ir. Os pescadores levantam muito cedo, eles sabem a hora onde os peixes estão, alguns vão pescar muito tarde. Meu pai gostava de pescar traíra fica em poços, em lugares assim escuros. E tem a hora certa de noite para pescar, porque é peixe arisco. Então você tem todo esse conhecimento. Da mesma forma as almas, as pessoas precisam ouvir de Deus. E elas têm necessidades, elas têm um coração que precisa ser tocado por Deus. Então eu preciso me encher da palavra de Deus, eu preciso me encher de comunhão com o Senhor. E quando eu me encho dessas coisas, ser-me-eis testemunhas. Porque nós vamos falar daquilo que temos experimentado. Nós vamos compartilhar daquilo que temos conhecido. Para ser um pescador, precisa pescar. Precisa entender dessas coisas. Se nós queremos ser pescadores de homens, precisamos entender da palavra. Precisamos saber do nosso Deus para falarmos desse Deus a outras pessoas. Sabe o que é secularidade? As pessoas deixam de entender da palavra. As pessoas deixam a vida de oração e se limitam a viver uma vida mundana, material, terrena, se esquecem. E sabe por que elas não fazem isso? Porque não têm tempo. Porque o seu tempo está consumido com doutorado, mestrado, pós-doutorado, com trabalho, hora extra e mais trabalho, com carreira e crescimento de carreira e tantas outras coisas, e Deus não tem o tempo. E missões, vou pagar para alguém fazer isso? Não. Somos todos nós pescadores, somos todos nós ganhadores de almas. Então, pode faltar tempo para o doutorado, mas não pode faltar tempo para a palavra. Pode faltar tempo para ganharmos mais dinheiro, mas não pode faltar tempo para a oração. E por quê? Porque o Senhor Jesus disse, não ajuntais tesouro nessa terra, porque tudo um dia aqui ficará. Ajuntais tesouros no céu. Um dia a mansão se transformará em ruína. Um dia os recursos financeiros acabarão, mas as almas, elas são eternas. Às vezes nós podemos pensar e deveríamos pensar assim, o que eu posso levar para a eternidade? Para a eternidade não levamos casas, não levamos carros, não levamos dinheiro. Existe uma coisa só que podemos levar para a eternidade, pessoas. Por isso existe um slogan que todos nós deveríamos parar para pensar sobre ele. Use coisas e ame pessoas. Nunca inverta isso. Há muitas pessoas amando coisas e usando pessoas. Um dia, Jonas estava triste porque a aboboreira murchou. E existia uma cidade
inteira cercada de pessoas que precisavam de Jesus Cristo, de entenderem sobre Deus e da salvação. Mas Jonas preferiu amar a boboreira. Deus chegou para Jonas e disse: você fica com a boboreira e eu ficarei com as pessoas. Pessoas que não sabem discernir da sua mão direita, da sua mão esquerda, são ignorantes. Mas para terem conhecimento, alguém precisa falar-lhes desse conhecimento. Atenção, talvez nós estamos amando as aboboreiras e desprezando as pessoas. As aboboreiras, todas elas vão murchar. Todas elas vão morrer. Todas elas vão secar. Mas as almas, elas são eternas. Que Deus, nesta manhã, te faça repensar que você é um pescador de homens também. Não só um doutor, não só um matemático, não só alguém da informática, não só alguém da medicina. Você é também um pescador de homens. Não deixe de ser pescador de homens. Missionários são aqueles que deixaram de ser médicos, deixaram de ser doutores, deixaram de ser contadores para serem só pescadores de homens. Porque entenderam que esse era o chamado de Deus para a vida deles. Talvez seja esse também o chamado de Deus para a sua vida. E se Deus tem te chamado, largue tudo e vai ser só pescadores de homens. Mas talvez você não foi chamado para isso. Mas entenda, se você não foi chamado para ser missionário ou pastor, você não deixou de ser chamado para ser pescador de homens. É seu ofício também. Vamos orar? Deus, obrigado por nessa manhã podermos ouvir da sua palavra e saber que existe um chamado do Senhor para as nossas vidas. Pai, nos perdoe porque muitas vezes o desprezamos e fazemos desse chamado algo insignificante, desvalorizado, não praticado. Nos ajude nesta manhã a entender que o Senhor nos chamou para sermos também pescadores de homens. Nós podemos servir o Senhor com os nossos recursos materiais, amém, pela oportunidade de fazermos uso dos nossos recursos para este fim. Mas também o Senhor não só nos deu os recursos materiais, nos deu também dons espirituais, capacidade espiritual para sermos pescadores de homens. Nos ajuda a reconhecermos que também temos esse chamado. Nos dá graça de sairmos daqui vivendo esse chamado também. Nos ajuda a reconhecermos a necessidade de usarmos nossa vida, da oportunidade do convívio social, para ministrarmos o Teu Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Se nessa manhã você está aqui e não tem conhecido ainda Jesus Cristo como Salvador, eu quero dizer para você que Ele veio aqui para morrer no seu lugar. Porque você estava condenado ao inferno. E a única forma de te libertar do inferno foi que alguém pagasse por aquilo que você deveria pagar. E Jesus foi esse que morreu numa cruz. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele, a sua dívida é quitada e a salvação é lhe dada. Então, se você ainda não tem Cristo, você é pecador. E se você é pecador, você está indo para o inferno, porque você será condenado. Mas se você hoje entende que Jesus Cristo é o Salvador e quer reconhecê-lo como Salvador da sua vida, quero convidar você, levante a sua mão, pastor, ore por mim. Eu sou pecador e eu preciso de salvação. Eu quero aceitar Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Levante a sua mão. Quantos aqui poderiam levantar as suas mãos e dizerem: eu quero testemunhar, eu tenho Cristo, eu sou salvo, eu já recebi Jesus Cristo como meu Salvador? Levante a sua mão. Mas há uma pergunta que o texto nos sugere. Você já tem Cristo? Você tem sido um pescador de homens? Oh, pastor, eu já tenho sido, amém, graças a Deus. Mas talvez Deus falou ao seu coração a você e disse: pastor, eu não tenho priorizado esta área da minha vida, isso não tem sido a minha importância primária. Eu gostaria que o pastor orasse por mim. Eu quero ser um ganhador de homens, eu quero ser uma pessoa que a fala e anuncia Jesus Cristo. Eu entendo que esse
esse é o meu ofício, é para isso que o Senhor também me chamou. Ore por mim, alguém, pastor, ore por mim, eu quero ser um ganhador de homens, eu quero ser um pescador de homens também, não só de dinheiro, não só de diploma, não só de riqueza, eu quero ganhar almas, eu quero ganhar pessoas para Cristo. Ore por mim, ore por mim. Senhor, nós estamos aqui, entendendo que apesar de sermos o que somos, o Senhor nos privilegiou com este tão importante ofício, ganhadores de almas, pescadores de homens. Pai, obrigado por esta oportunidade, mas o nosso coração, Teu Espírito nos incomoda e provoca em nós, Senhor, uma consciência de arrependimento. Pai, nós temos dedicado tanto tempo para tantas coisas, mas temos desprezado aquele ofício que o Senhor nos deu, e nesta manhã queremos pedir ao Senhor, nos ajude, Senhor. Nos ajude a entendermos e a reconhecermos o ofício que o Senhor tem nos confiado. Ajuda-nos a sermos pescadores de homens. Ajuda-nos a sermos ganhadores de almas, porque para isso também o Senhor nos chamou. Obrigado pela profissão, obrigado pelo salário, mas, Senhor, tudo isso é secundário. Queremos também te agradecer. Obrigado pelas almas que o Senhor nos usou para levá-las a Cristo. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu para falarmos de Cristo. Obrigado por podermos sofrer por amor de Cristo. Queremos te agradecer também por isso, Senhor. Queremos ter uma vida ativa também nessa área. Obrigado por aqueles que têm se dedicado, Senhor, que de uma forma diuturna têm se empenhado em falar de Cristo nos ônibus, nas praças, nos lares, junto aos parentes, amigos. Obrigado por estes. Obrigado pelos frutos de salvação através do ministério destas pessoas. Mas, Senhor, há tantos lugares, tantas pessoas, o nosso Brasil, 150 milhões de habitantes que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Ó Senhor, nos ajude a ganharmos essas pessoas para o Senhor. Nos dá essa graça, em nome de Jesus. Amém.